Getúlio Vargas é um daqueles nomes que atravessam o tempo. Mesmo quem não gosta muito de história, com certeza já ouviu falar dele. Presidente, líder, uma figura amada por uns e muito criticada por outros, ele deixou marcas profundas na política, na economia e no jeito de o Brasil se enxergar. Hoje, você vai conhecer a história desse personagem que dominou a cena nacional por décadas. Viveu momentos de glória, enfrentou crises intensas e se tornou um símbolo de poder, transformação e também de tragédia. Imagine o Brasil do começo do século XX. Era um país ainda muito rural, com poucas indústrias, dependente da exportação de produtos agrícolas, como o café, e com o poder concentrado nas mãos de grandes fazendeiros. A vida política era controlada por acordos entre as elites regionais, e a maior parte da população não tinha voz. Era a famosa política do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais praticamente se revezavam na presidência. Foi nesse cenário que Getúlio Dornelles Vargas surgiu, vindo lá do Rio Grande do Sul, trazendo consigo muita ambição, habilidade política e uma visão bem diferente para o futuro do Brasil. Getúlio nasceu em 1882, em São Borja, vindo de uma família influente na sua região. Ele estudou, se tornou advogado e logo entrou para a vida pública. Foi deputado, depois governador do seu estado. Ali, ele ganhou experiência, construiu alianças, aprendeu a arte de negociar e a entender as forças que moviam o país. Mas o seu verdadeiro salto para a cena nacional aconteceria em 1930, um ano em que o Brasil inteiro mudaria de rumo de uma forma que ninguém imaginava. Em 1930, uma grande crise política tomou conta do Brasil. A sucessão presidencial gerou um enorme descontentamento, disputas e revoltas em vários estados. A morte de João Pessoa, um político aliado de Getúlio, acirrou ainda mais os ânimos e se tornou o estopim daquela insatisfação. Uma revolução estourou, e Getúlio Vargas emergiu como o grande líder desse movimento. A chamada Revolução de 1930 colocou um ponto final na República Velha e levou Getúlio ao poder, marcando o início de uma nova e longa fase da história brasileira, conhecida como a Era Vargas. Getúlio chegou ao governo com a promessa de modernizar o Brasil. Ele queria transformar um país essencialmente agrário em uma nação industrial, mais urbana, com leis que protegessem os trabalhadores e com uma maior presença do Estado na economia. Foi durante o governo Vargas que surgiram diversos direitos que hoje parecem completamente naturais para a gente. A carteira de trabalho, o salário mínimo, as férias remuneradas, a regulamentação da jornada de trabalho e a proteção para diversos setores da classe trabalhadora. Ele se apresentou ao povo como o pai dos pobres, alguém que finalmente olhava para quem não tinha voz. Mas a história de Getúlio não é feita só de avanços sociais. Ela também é marcada por um forte autoritarismo. Em 1937, ele deu um novo golpe e instaurou o período conhecido como Estado Novo. Com isso, o Congresso foi fechado, a censura à imprensa aumentou, opositores políticos foram perseguidos e a concentração de poder nas suas mãos se tornou gigantesca. A ideia era manter o controle total em nome da ordem e do progresso. Mas o preço foi muito alto: menos liberdade política, menos debate aberto e muito mais imposição. Durante o Estado Novo, Getúlio construiu uma imagem poderosa. Ele falava diretamente com o povo pelo rádio, usava símbolos nacionais para despertar o patriotismo e estimulava o sentimento de identidade brasileira. Sua figura foi crescendo, quase como a de um líder paterno que guiava a nação com mão de ferro. Enquanto isso, o país se industrializava, criava empresas estatais importantes e se preparava para um novo momento na economia mundial. O Brasil, lentamente, deixava de ser apenas um exportador de produtos agrícolas e dava seus primeiros passos rumo a uma indústria mais forte e diversificada. A Segunda Guerra Mundial também atravessou o caminho de Getúlio. O Brasil precisou escolher um lado no conflito, e essa decisão influenciou diretamente a política interna. Apesar de governar de forma autoritária, Getúlio aproximou o país das nações aliadas, que defendiam a democracia, o que gerou uma enorme contradição. Ao final da guerra, o mundo buscava mais liberdade política, e a pressão interna e externa para o fim do Estado Novo só aumentava. Em 1945, Getúlio Vargas acabou sendo deposto pelos militares e teve que deixar o poder, mas a história dele não terminou aí. De jeito nenhum. Getúlio continuou sendo uma figura extremamente popular. Em 1950, ele voltou à política com força total e foi eleito presidente, dessa vez pelo voto direto do povo. O retorno de Vargas ao poder mostrou o quanto a sua imagem continuava viva no coração de milhões de brasileiros. Mas dessa vez, ele governava em um cenário diferente, com uma oposição muito mais organizada, uma imprensa mais crítica e disputas intensas entre grupos econômicos e políticos que se opunham ao seu projeto. Durante esse segundo governo,
Getúlio apostou novamente no nacionalismo econômico. Ele incentivou a criação de grandes empresas nacionais como a Petrobras e defendia a ideia de que as riquezas do país deveriam beneficiar o próprio Brasil. Ao mesmo tempo, ele enfrentou crises enormes, denúncias de corrupção, conflitos com setores da imprensa e com forças políticas que queriam a sua saída a qualquer custo. A tensão política no país cresceu muito rapidamente. O Brasil viveu meses de crise, acusações e campanhas ferozes contra o governo. A pressão se tornou insuportável. Foi então que, em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas tomou uma decisão que marcaria para sempre a sua história e a história do Brasil. Ele tirou a própria vida. Antes, deixou uma carta que ficou conhecida como Carta Testamento, na qual se apresentava como alguém que se sacrificava pelo povo e pela pátria, diante das pressões que sofria. A morte de Getúlio gerou uma comoção nacional sem precedentes. Multidões foram às ruas, choraram, protestaram e defenderam sua memória. Seu gesto final o transformou em um mito político. Para muitos, ele se tornou um símbolo de luta pelo povo. Para outros, continuou sendo uma figura controversa, marcada pelo autoritarismo. Mas uma coisa é certa: Getúlio Vargas se tornou inesquecível. Hoje, ele é estudado como o líder que inaugurou o Brasil moderno, que ajudou a construir direitos trabalhistas, que impulsionou a industrialização, mas também como o governante que concentrou poder, perseguiu opositores e cerceou liberdades. É um personagem complexo, cheio de contradições, assim como o próprio país que ele governou por tanto tempo. Sua vida e sua morte marcaram profundamente a política brasileira. Instituições, leis, empresas, discursos e até a forma de fazer propaganda política foram influenciadas por ele. O Brasil que você conhece hoje, com suas grandes cidades, indústrias, sindicatos e debates sobre a participação do Estado na economia, carrega muitas marcas da era Vargas. E você, o que acha de Getúlio Vargas? Para você, ele foi mais um herói popular ou mais um governante autoritário? Qual parte dessa história mais chamou a sua atenção? A sua ascensão ao poder, o Estado Novo, os direitos trabalhistas ou o seu fim trágico? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse é um daqueles temas que sempre geram um bom debate. No próximo vídeo, vamos continuar explorando grandes personagens e momentos decisivos da história do Brasil, mostrando como escolhas individuais, crises e decisões políticas moldaram o país em que vivemos hoje. Cada capítulo revela um pouco mais sobre quem somos e de onde viemos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Valeu e até a próxima!